Bom, pessoal, a gente vai estudar agora o assunto do desenvolvimento da cavidade intraembrionária. Essa matéria vocês podem estudar no capítulo 8 do Moore ou no capítulo 7 do Langman. Antes da gente começar a tratar especificamente do desenvolvimento da cavidade, a gente precisa entender como e em que fase a cavidade intraembrionária ou celoma intraembrionário vai se desenvolver, tá? E é exatamente na fase de formação do intestino primitivo, que é aquela fase de dobramentos do embrião, dobramento longitudinal e dobramento lateral. Quando esse intestino primitivo se forma no embrião durante essas fases, o que a gente observa é a formação desse tubo longo que se estende por todo o comprimento do embrião, desde a região cefálica até a região caudal do embrião, né? Esse tubo vai terminar de se formar a partir da 4ª semana, a partir desses dobramentos, e com essa movimentação embrionária, uma parte do endoderma do saco vitelino, né, que é esse tecido que está de amarelo aqui na figura, vai sendo incorporado dentro do embrião, e com o fechamento dessas pregas, né, a prega cefálica e a prega caudal e as pregas laterais que se formam durante essa fase, é que esse intestino primitivo vai se estabelecer dentro desse organismo de desenvolvimento. Nessa imagem, nessas duas figuras, a gente tem uma visão longitudinal desse processo, e nesse outro corte, que é uma secção transversal do disco embrionário, a gente observa a formação das duas pregas laterais. E nessa imagem a gente já consegue ver com um pouco mais de detalhes como que a partir dessas regiões laterais do disco embrionário e a partir desse fechamento das pregas, começa a aparecer dentro dessa estrutura do embrião em desenvolvimento espaços ou celomas, né, cavidades intraembrionárias que vão se estabelecer como uma cavidade única depois que o embrião conclui essa fase de dobramentos, né, como a gente pode observar nessa terceira imagem. Aqui embaixo a gente vê ainda duas fotos que equivalem às fotos, né, a esses esquemas aqui, da letra D e da letra E, né? E a gente observa aqui, indicado pela letra C, esse espaço, esse celoma intraembrionário se desenvolvendo adjacentemente ao intestino primitivo que a gente vê no esquema, aqui e aqui, e na foto, nessa região e nessa região, tá? Então, a gente vê o estabelecimento aqui dessas cavidades. Então, assim, com esse processo de dobramentos, o endoderma do saco vitelino forma uma boa parte dos epitélios e das glândulas que vão constituir o trato digestivo, junto com o endoderma, que já era o endoderma do embrião. O epitélio das extremidades cefálicas e caudal do trato vão derivar do ectoderma constituinte da boca primitiva e do ânus primitivo, que são o estomodeu e o proctodeu, respectivamente, e os tecidos muscular e conjuntivo, que fazem parte do trato digestivo, que vai derivar desse intestino primitivo, junto com o nosso aparelho respiratório, são todos originados a partir do mesênquima esplânico, que circunda esse intestino primitivo, tá? Só para vocês entenderem aqui por que eu estou falando de mesoderma ou mesênquima esplânico. O mesoderma esplânico era esse mesoderma que revestia a superfície do saco vitelino, né? E depois, com a divisão do mesoderma intraembrionário, né, uma parte do próprio mesoderma do embrião é contínuo com esse mesoderma que já era chamado de esplânico anteriormente, que era, na verdade, antes somente o mesoderma extraembrionário, né? Aqui a gente vê que fica tudo contínuo, o mesoderma intraembrionário e mesoderma extraembrionário, vira tudo uma coisa só, tá? E aí a gente vai ver que esse mesoderma esplânico, que vai então, no final das contas, recobrir a superfície desse intestino primitivo, né, ele vai ser importante para a formação de vários tecidos associados ao aparelho gastrointestinal e ao aparelho respiratório. E aí, durante a formação dessa cavidade intraembrionária, a gente vê que aquele mesoderma, que foi chamado anteriormente de mesoderma somático, ele vai revestir a parede corporal desse embrião que está em desenvolvimento, tá? Como a gente pode observar aqui na figura.
E a gente ainda observa que esse intestino primitivo, ele está conectado à parede corporal, né? Ele não está simplesmente solto aqui dentro dessa cavidade, e ele está comunicado aqui por um mesentério dorsal, que é uma membrana dupla desse tecido mesodérmico que vai segurar o intestino primitivo ao longo de todo o comprimento dorsal dele, tá? Vai de fora a fora, desde a região caudal até a região cefálica, na porção dorsal do intestino, conectando ele com a parede corporal, né? Estabilizando esse intestino primitivo dentro dessa cavidade em desenvolvimento. Bom, e aí a gente vê propriamente mais detalhes como que vai se formar essa tal dessa cavidade intraembrionária ou celoma intraembrionário, tá? Vocês lembram que na terceira semana de desenvolvimento, o mesoderma intraembrionário já começou a apresentar uma determinada especialização e a gente conseguia separar esse mesoderma intraembrionário. Um mesoderma paraxial, que se desenvolve nos somitos, um mesoderma intermediário, que vai dar origem a estruturas do aparelho urogenital no homem e na mulher, e um mesoderma lateral. Tá? O que a gente observa é que dentro desse mesoderma lateral, aqui onde eu estou indicando na seta, de um lado e do outro, começam a aparecer fendas intercelulares, ou seja, cavidades, né, dentro desse tecido mesodérmico, do mesoderma lateral, e isso vai separar esse mesoderma intraembrionário, né, esse mesoderma lateral, em duas porções. Uma região que está em continuidade com o mesoderma somático, que recobre todo esse saco amniótico que a gente vê aqui no esquema, e uma outra porção desse mesoderma lateral que é contínuo com o mesoderma esplânico, que recobre a parede da vesícula vitelínica ou do saco vitelino. Tá? Então, esses dois tecidos, né, essas duas partes do mesoderma lateral vão ter destinos distintos no desenvolvimento embrionário. E aí eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo que apresenta como esse desenvolvimento da cavidade vai acontecendo e a gente vai ver o formato dessa cavidade intraembrionária, como que isso vai ficar, ok? Early in the 4th week, the embryo begins folding and starts to overgrow the yolk sac. The cranial and caudal ends of the embryo fold ventrally, while at the same time lateral folding occurs, as the periphery of the disc becomes the ventral body wall. As the body of the embryo folds, the cilium differentiates into more distinct parts and migrates to a more ventral position. Para vocês entenderem o que está acontecendo aqui no vídeo, essa estrutura que está representada em azul está mostrando toda a cavidade intraembrionária que está se formando dentro desse embrião que está finalizando aqui dobramento longitudinal e dobramento lateral. Vocês podem observar o saco vitelino com o endoderma dele sendo incorporado, constituindo parte aqui do intestino primitivo que está aqui dentro, tá? E toda essa cavidade está sendo representada por essa estrutura em azul, tá? Então aqui, né, de azul, na verdade, o que a gente vê é a parede dessa cavidade, que mostra para a gente o formato dessa cavidade que está se desenvolvendo dentro do embrião. A gente vê uma porção, né, dessa cavidade que é mais anterior, mais ventral e medial, que vai formar a cavidade pericárdica. A gente vê duas porções laterais e posteriores a essa cavidade pericárdica, que vão formar duas cavidades pleurais. E aqui, mais caudalmente, a gente observa uma cavidade que vai se desenvolver na cavidade peritoneal. E aí vocês podem observar que todo esse espaço, né, intraembrionário, de início, é uma coisa só, não existe separação entre essas regiões. E é exatamente esse processo de separação que a gente vai ver como se desenvolve. Part of the yolk sac is incorporated into the embryo to form the gut tube. As a result of folding, the intraembryonic cilium is separated from the extraembryonic cavity. There are now 3 distinct cavities: the pericardial cavity, 2 pleural cavities, and the peritoneal cavity. These cavities are connected by the pericardio-peritoneal canals.
E aí, essa cavidade intraembrionária vai ser delimitada, então, por tecido mesodérmico, conforme a gente viu, né? E aí, no caso, é esse mesoderma lateral já subdividido em um mesoderma somático e um mesoderma esplânico, né? Que vai realmente delimitar toda essa cavidade em desenvolvimento, tá? O mesoderma somático vai fazer parte da camada parietal das serosas do nosso corpo. O mesoderma esplânico, que é esse que vai ficar em continuidade com o mesoderma que já recobria o saco vitelino, vai formar a camada visceral das serosas, que é a camada que recobre os nossos órgãos. E esses dois tecidos são contínuos na região dorsal a partir de um mesentério dorsal que se estende ao longo de todo o comprimento do intestino primitivo. Existe ainda uma porção de mesentério ventral, que é uma estrutura, né, uma membrana dupla, da mesma forma que esse mesentério dorsal, só que fica localizado aqui na porção dorsal, conectando o intestino primitivo à parede corporal ventral. Tá? Só que esse mesentério ventral, ele se estende apenas a partir do intestino anterior, que é a porção mais cefálica do intestino primitivo, até o iniciozinho do duodeno. Tá? E nessa região onde a gente encontra esse mesentério ventral, esse tecido, ele nada mais é do que um resultado do adelgaçamento, ou seja, do afinamento do tecido mesodérmico que forma o septo transverso, tá? O septo transverso, para quem não está lembrando, é aquela massa de tecido mesodérmico, que eu vou mostrar aqui na figura para vocês, que fica caudalmente a cavidade pericárdica nessa região aqui, tá ok? Então, é esse tecido mesodérmico que vai sofrer um afinamento em uma região e vai formar um mesentério que vai conectar uma parte aqui do intestino anterior, até mais ou menos o início do duodeno, na parede corporal ventral do embrião nessa região que a gente está vendo aqui, tá? Bom. E aí aqui nessa imagem a gente pode ver ainda como que esse mesoderma lateral, né, que está destacado aqui com essa corzinha rosa, vai contribuir para a formação desses elementos parietal e visceral das membranas serosas do nosso corpo, tá? Esse mesoderma lateral que forma, que a gente chama na verdade de mesoderma parietal ou somático, que é esse que está em contato aqui com o ectoderma do embrião, que nesse esquema anterior, é esse mesoderma aqui, ó, que estava em continuidade com o mesoderma somático, né? Ele vai formar junto com esse ectoderma sobrejacente o que a gente chama de somatopleura, tá? O mesoderma lateral, que está em contato com o endoderma subjacente, né? Aqui nesse caso onde eu estou indicando, que é chamado de mesoderma visceral ou esplânico, nesse esquema anterior que a gente estava vendo aqui, é essa porção do mesoderma do embrião que, junto com o mesoderma extraembrionário esplânico, recobre o saco vitelino. Então, esse mesoderma visceral, ele vai formar o que a gente chama de esplanquinopleura junto com o endoderma. Tá? Então, essas estruturas são estruturas que constituem o revestimento corporal do embrião em desenvolvimento. Então, aqui a gente ainda pode ver com um pouco mais de detalhes como que fica o aspecto dessas cavidades aqui dentro do embrião. A gente vê um detalhe do intestino primitivo se desenvolvendo, né? Já um pequeno brotamento que está aparecendo aqui que vai dar origem ao aparelho respiratório. A gente vê a presença de uma cavidade medial ventral, onde está localizado o coração em desenvolvimento, ou seja, essa região aqui vai formar a cavidade pericárdica. A gente vê que dorsalmente a essa cavidade pericárdica existem dois espaços que são incompletamente separados ainda, que vão formar duas cavidades pleurais, né? E a gente sabe
que aqui, caudalmente, a essas cavidades pleurais ainda existe mais uma cavidade única que vai formar a cavidade peritoneal, tá? Esses esquemas aqui do lado mostram pra gente como esses brotos do pulmão que estão se desenvolvendo aqui vão se expandindo para dentro desse espaço das futuras cavidades pleurais e como o tecido mesodérmico adjacente vai se projetando formando essas duas estruturas que a gente chama de pregas pleuropericárdicas, que vão aumentando de tamanho até que elas se fundem, separando completamente essa cavidade pericárdica desse espaço que a gente vê de branco aqui atrás, com 2 pulmões em desenvolvimento, que são as cavidades pleurais, tá? Então, essas pregas, elas vão se unir aqui e vão formar uma membrana pleuropericárdica. O que é essa membrana pleuropericárdica? É a membrana que vai separar as cavidades pleurais da cavidade pericárdica, por isso que a membrana é chamada de pleuropericárdica. Né? Nessa imagem aqui, a gente ainda vê a comunicação das cavidades pleurais com a cavidade peritoneal que existe aqui caudalmente, tá? E aí eu expliquei para vocês que esse intestino primitivo que está se formando aqui dentro das cavidades, ele está conectado com a parede corporal através dessa estrutura que a gente chama de mesentério dorsal, tá? O mesentério dorsal, ele se estende de uma parte aqui do intestino anterior, ainda a parte mais caudal do intestino anterior, ele se estende ao longo de todo o intestino médio até o intestino posterior, e ele está representado aqui nesse esquema por esse tecido de vermelho, tá? Então, esse mesoderma é o que a gente vê aqui nessa imagem, segurando, conectando esse intestino primitivo com a parede corporal dorsal. O mesentério ventral, por sua vez, não é tão extenso, tá? Esse mesentério ventral vai se formar somente em uma pequena extensão do intestino primitivo, conectando a parede do intestino primitivo com a parede corporal ventral do embrião, tá? Esse mesentério ventral ele vai se formar na região caudal do esôfago, no estômago, que vai se desenvolver aqui essa porção mais dilatada, e no iniciozinho do duodeno, que se forma mais ou menos aqui nessa região. Então ele pega só um pedacinho aqui do intestino primitivo em desenvolvimento, tá? Conforme a gente for estudando o desenvolvimento do aparelho respiratório e do trato gastrointestinal e dos órgãos associados a ele, a gente vai falar mais um pouco dessa estrutura de mesentérios e como eles vão se desenvolver.